Uma avalanche de papel moeda impressa sem cessar. E ainda assim, insuficiente para saciar a demanda do sistema. Todos os dias, mais de 541 milhões de dólares em dinheiro vivo saem das impressoras americanas. E, ainda assim, o sistema financeiro encara uma surpreendente falta de notas circulando. Pode parecer um paradoxo, mas a grande maioria dessas cédulas não serve para ampliar a oferta de dinheiro. Sua função é simplesmente substituir as notas antigas, que se tornaram rasgadas, desbotadas ou excessivamente gastas pela circulação. Por trás de cada cédula, revela-se uma complexa cadeia de tecnologias de impressão, materiais patenteados e dezenas de camadas de segurança ocultas. Tudo opera dentro de um sistema onde a margem para erro é praticamente zero. Desde a matéria-prima até o último traço de tinta, da inspeção automatizada ao corte e empacotamento, todo o processo exige um nível de precisão comparável à manufatura de componentes para aeronaves. Nessas linhas de produção de acesso altamente restrito, cada dólar é fabricado com um padrão nacional de exatidão, segurança e confiabilidade. Mas nem todos os dólares impressos permanecem nos Estados Unidos. Na verdade, 6 em cada 10 cédulas estão circulando no exterior, desde bancos no Oriente Médio até mercados de rua na África. Aquela nota de 100 dólares em sua carteira pode um dia ter repousado em um cofre em Dubai ou ter sido trocada em um posto de gasolina no Quênia. Dentre as diversas denominações, uma nota em particular guarda um lugar especial no imaginário popular. A cédula de 2 dólares, considerada um símbolo de boa sorte na cultura americana, tornou-se a favorita de muitas pessoas. Para além do seu valor simbólico, o dólar americano também se distingue por sua qualidade material excepcional. Ao contrário da maioria dos países que imprime suas moedas em papel de algodão, polímero ou uma mistura de algodão e poliéster, os Estados Unidos são a única nação a utilizar uma liga única de 75% de algodão e 25% de linho, fornecida por um único produtor no mundo. Essa composição confere à cédula uma durabilidade notável. Ela a torna resistente a rasgos e amassados, permitindo que sobreviva por décadas em circulação. É uma obra de arte que cabe na palma da mão, mas sua verdadeira genialidade está no que não se vê. Muito antes de qualquer nota de dólar ser impressa, tudo começa no campo do design. Aqui, a estética é apenas a superfície de um complexo sistema de segurança, oculto em cada traço de tinta. Artistas e engenheiros do Bureau of Engraving and Printing, o BEP, trabalham meticulosamente em cada detalhe. Eles definem o retrato presidencial, a inscrição "In God We Trust" e os intrincados padrões geométricos. Igualmente cruciais são os espaços em branco, reservados para as futuras marcas d'água e os fios de segurança. Cada valor de nota recebe um design exclusivo, ajustado ao seu nível de proteção e frequência de circulação. A partir do esboço inicial, a equipe avança para a criação de gravuras a laser de altíssima resolução, preparando o terreno para as técnicas de impressão que virão. Mais importante ainda, eles planejam cuidadosamente a disposição das camadas de segurança. O objetivo é garantir que, mesmo com milhões de notas idênticas em circulação, cada uma possa ser autenticada por múltiplos métodos. A verificação se dará por meios físicos, ópticos e por sensores. Sob o sol do sul, cresce a matéria-prima de uma nação. Não para vestir, mas para definir seu valor. As notas de dólar americano não são feitas de papel comum, mas sim de uma trama de fibras de algodão, um material nobre geralmente reservado para tecidos de alta qualidade. Para produzir essa fibra especial, fazendas em estados como Texas e Geórgia cultivam uma variedade de algodão dedicada, conhecida por sua brancura e durabilidade excepcionais. Na época da colheita, colheitadeiras de grande porte, equipadas com fusos giratórios e barras de metal, varrem os campos para recolher o material. Embora sua aparência seja semelhante à do algodão têxtil, os padrões para a produção de moeda são muito mais rigorosos. Sementes, óleos ou detritos orgânicos são proibidos, e apenas as fibras longas, fortes e de cor uniforme são selecionadas. O algodão colhido é transportado para usinas de processamento, onde toda a operação é completamente automatizada.
Primeiro, a embalagem plástica é removida e o algodão bruto entra na linha de produção. Máquinas rotativas com dentes em formato de cone soltam as fibras, removendo detritos maiores como folhas secas, galhos e terra. Em seguida, o material passa por uma pré-limpeza com ar comprimido e vibração, que separa a poeira fina e as cascas de sementes. Logo depois, uma descaroçadora entra em ação, isolando as fibras puras das sementes. Após várias etapas finais de filtragem, o algodão de alta qualidade é comprimido em fardos de 220 quilos. Cada fardo é etiquetado para garantir a rastreabilidade e enviado às fábricas de papel, pronto para as próximas etapas na fabricação do dólar americano. A resistência de uma nota de dólar não vem apenas do algodão. Sua força secreta nasce em campos europeus, a partir de uma planta que exige um clima mais frio e úmido. Ao contrário do algodão, adaptado a diversas regiões dos Estados Unidos, o linho precisa dessas condições específicas. Por isso, a maior parte da fibra usada na moeda americana é importada da França e da Bélgica, onde seu cultivo é uma tradição secular. A colheita utiliza máquinas extratoras que arrancam a planta inteira pela raiz, preservando o comprimento total das fibras. Com quase 1 metro, os caules são então dispostos em fileiras paralelas sobre os campos para secar. Após algumas semanas, enfardadeiras gigantes os transformam em rolos cilíndricos de aproximadamente 300 kg cada. A partir daqui, o linho entra numa fase de tratamento para extrair as fibras ideais para o papel moeda. Ainda nos campos, os caules passam pela maceração, um processo de biodegradação que dura de 2 a 4 semanas e ajuda a separar a fibra de seu núcleo lenhoso. Em seguida, os caules secos são esmagados e penteados por máquinas que removem o miolo de madeira, preservando apenas os filamentos mais longos, largos e resistentes. Como as fibras são frágeis, a umidade e a pressão são rigorosamente controladas em cada etapa. Depois de purificadas, elas são comprimidas em fardos e enviadas à fábrica de papel. É lá que finalmente se misturam ao algodão para criar o substrato único das notas de dólar americano. Sua jornada começa não em uma mina de ouro, mas em fardos brancos de fibra. Assim que os pacotes brutos de algodão e linho chegam à fábrica, tem início o processo para criar o papel mais singular do planeta. Longas fibras brancas são purificadas com vapor quente, cortadas em comprimentos menores e, em seguida, misturadas com água pura em grandes tanques, formando uma polpa espessa e pastosa. A partir daqui, minúsculas fibras de segurança, vermelhas e azuis, são adicionadas aleatoriamente a cada lote. Elas criam uma camada de proteção invisível, impossível de ser replicada por impressoras comuns. A mistura é então despejada sobre uma esteira, onde é prensada em uma camada fina, seca e enrolada em grandes folhas. Cada folha já contém marcas d'água, fios de segurança e características técnicas de altíssima precisão. Uma vez formado, o papel passa por mais secagem e compressão antes de ser cortado em rolos massivos, que são despachados para o Departamento de Gravura e Impressão dos Estados Unidos. Trata-se de um papel de segurança exclusivo, indisponível no mercado aberto. Apenas a Crane Currency, em Massachusetts, possui autorização para produzi-lo sob contrato com o governo americano. Tudo começa não com tinta, mas com o silêncio do aço. Sob contrato com o governo dos Estados Unidos, e muito antes de uma única nota ser impressa, o processo tem início com uma gravura em metal. Dentro do Departamento de Gravura e Impressão, artesãos trabalham diante de placas de aço polido. Com uma caneta de pantógrafo, eles entalham cada detalhe na superfície, desde as rugas na testa de Franklin até as linhas microscópicas dos padrões decorativos. Uma vez completa, a placa mestra é revestida com cromo para resistir à pressão massiva das prensas de impressão em talho doce. Mas uma única placa é insuficiente. A gravura original segue então para o sistema de surografia, onde cada detalhe é copiado com uma precisão que torna as duplicatas indistinguíveis a olho nu. A placa de cópia é coberta com uma resina especial, sensível à luz e posicionada em uma unidade de exposição. Ali, a luz UV atravessa um filme
com o desenho e penetra no revestimento. Após um enxágue com água em alta pressão, a imagem oculta começa a emergir na superfície do aço. Em seguida, a placa é submersa em um tanque de galvanoplastia. Correntes elétricas corroem as áreas expostas, esculpindo sulcos ultrafinos no metal. O resultado são centenas de placas de impressão em aço perfeitamente idênticas, cada uma pronta para entrar na próxima etapa da produção monetária. Enquanto o aço aguarda seu momento, uma outra linha de produção ganha vida. Em paralelo, inicia-se a impressão offset, responsável por estabelecer a primeira camada visual da nota. Essa camada inicial é composta por fundos de cores suaves, padrões geométricos complexos e molduras decorativas. Nesta etapa, máquinas de alta velocidade imprimem ambos os lados do papel de algodão e linho simultaneamente, utilizando tintas especiais. A tinta é primeiro transferida da chapa de impressão para uma manta de borracha e, em seguida, pressionada contra a superfície do papel, garantindo uma cobertura uniforme e detalhes de nitidez impressionante. Esta técnica é aplicada apenas em notas de $2 ou mais. A cédula de $1 pula completamente essa fase, e é por isso que sua textura ao toque é notavelmente diferente. A impressão offset não apenas cria a primeira camada visível do design, mas também define o tom de cor geral e o layout visual de toda a cédula. Cada valor possui seu próprio esquema de cores e motivos de fundo, o que facilita a identificação e ajuda sistemas automatizados a verificar a autenticidade. Após a conclusão da impressão de fundo, as folhas são secas e prensadas em pilhas, prontas para a fase de impressão em talho doce. Uma força que esmaga toneladas, mas que cria o mais delicado dos relevos. Utilizando matrizes de aço, originalmente gravadas à mão e depois replicadas em massa através de um processo de galvanoplastia, cada chapa de talho doce é montada em prensas de impressão especializadas. Nesta fase, o papel de algodão e linho passa por cilindros que pesam várias toneladas. A pressão imensa força a tinta para dentro dos sulcos microscópicos das chapas de aço e, em seguida, a transfere para o papel em um movimento reverso único, de baixo para cima. É essa pressão intensa que cria as superfícies de tinta em relevo, uma textura que se pode sentir com a ponta dos dedos ao tocar uma nota de $1 autêntica. Ela dança entre duas cores, mas só revela seu segredo com o movimento. Após a finalização do fundo com a impressão offset e a adição de textura pelo talho doce, um moderno recurso de segurança é introduzido: a tinta de cor variável, também conhecida como OV. Essa camada aparece apenas em notas de $10 ou mais, mas permanece como um dos recursos anti-falsificação mais visíveis para o público em geral. Essa tinta especial pode mudar de cor dependendo do ângulo de visão. Observe o número 100 em uma nota de $100, que muda de cobre para verde com uma leve inclinação. A OVI é fabricada com tecnologia de múltiplas camadas e contém cristais microscópicos que refletem a luz em direções específicas. Apenas um punhado de países e fornecedores autorizados têm acesso a este material avançado, e os Estados Unidos controlam rigorosamente tanto seu fornecimento quanto sua aplicação. A impressão desta tinta de cor variável é realizada em uma prensa offset dedicada em uma etapa totalmente separada, distinta tanto da impressão de fundo quanto do talho doce. Escondido à vista de todos, há um segredo que só pode ser lido sob uma lente. Depois que o fundo, o layout, a textura em relevo e os efeitos de mudança de cor estão completos, o dólar americano é ainda mais protegido com uma camada quase invisível, a microimpressão. Essa tecnologia consiste em gravar textos ultra minúsculos em vários elementos da cédula. Na nota de $100, por exemplo, a frase "The United States of America" está gravada na gola de Benjamin Franklin, enquanto as pequenas letras USA se escondem logo abaixo do retrato, tão pequenas que seria necessária uma lente de aumento para vê-las com clareza. Esses caracteres são impressos com tintas altamente especializadas e chapas gravadas com precisão. Para o olho destreinado, podem parecer detalhes decorativos,
Mas para especialistas e scanners de moeda, estão entre os primeiros pontos de verificação usados para autenticar uma nota. Nenhuma é igual à outra. É o último passo que transforma uma simples folha de papel em um documento único. Após a microimpressão, cada nota de dólar ainda não está completa. Ela passa por uma etapa final para estabelecer sua identidade, a impressão do número de série. Nesta fase, um sistema de impressão especializado aplica 2 números de série únicos na frente de cada nota. Não existem 2 cédulas com a mesma combinação. A tinta utilizada pode ser verde escura ou preta, dependendo do valor e do ano da série. Em alguns casos, uma tinta anti-falsificação especial também é usada para aumentar a segurança. Ao mesmo tempo, 2 selos oficiais são impressos. Um do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e outro do Banco da Reserva Federal que emitiu a nota. Um borrão de tinta quase imperceptível, uma imagem levemente distorcida. Para o olho destreinado são apenas detalhes. Para o sistema são falhas fatais. Antes mesmo do corte final e do empacotamento, cada nota de dólar é submetida a um controle de qualidade implacável, um processo que une a precisão das máquinas à supervisão humana. Sensores ópticos de altíssima resolução realizam uma varredura completa da superfície de cada cédula, procurando por qualquer desalinhamento de cor, borrões de tinta, imagens distorcidas ou números de série incompatíveis. Até os detalhes mais sutis, como as linhas em relevo do intaglio e a tinta de cor variável, são analisados de forma automática em meros milissegundos. Se qualquer defeito for encontrado, a nota é imediatamente rejeitada e enviada para uma área de reciclagem à parte. A partir daqui, uma equipe de inspetores humanos seleciona aleatoriamente fardos de notas para uma análise manual. Essa verificação garante que o sistema opera com exatidão e que nenhuma imperfeição, por menor que seja, tenha passado despercebida. Aprovadas para o mundo, as notas agora enfrentam seu último desafio: a separação. Após superarem o rigoroso controle de qualidade, as cédulas avançam para a fase final da linha de produção, que consiste no corte e no empacotamento. A moeda americana é impressa em grandes folhas, cada uma contendo 32 notas completas. Uma vez validadas, essas folhas são inseridas em máquinas de corte de altíssima precisão, que as fatiam em cédulas individuais. Cada uma mede exatamente 6,14 por 2,61 polegadas. As lâminas de corte são projetadas para afiação e durabilidade extremas, sendo substituídas regularmente e monitoradas com cuidado para garantir a exatidão. Após o corte, as notas são agrupadas em pilhas de 100, depois em pacotes de 1000 e levemente prensadas para assegurar uma planicidade uniforme. Cada pacote é então contado e etiquetado com um código de lote, data de produção, denominação e informações de armazenamento. Todos esses dados são digitalizados e guardados para fins de rastreabilidade e auditoria. Uma vez embalada, a nova moeda é transferida para um cofre interno de segurança máxima. Apenas um número restrito de funcionários tem autorização para acessar essa área, e cada movimento de entrada e saída é registrado por sistemas biométricos e vigilância por vídeo constante. A partir desse cofre, o dinheiro é distribuído para os 12 bancos da Reserva Federal espalhados pelos Estados Unidos, com base na demanda real de cada região. Em muitas situações, as cédulas também podem ser devolvidas para uma nova inspeção ou para destruição, caso sejam encontradas danificadas. A emissão de dinheiro não é um procedimento meramente técnico. É um exercício de autoridade financeira rigidamente controlado, onde cada nota carrega o peso da confiança nacional, do respaldo legal e da identidade histórica. Nasce do algodão, mas carrega o peso de um império. A jornada de cada nota de dólar americano representa uma fusão complexa entre engenharia de precisão, segurança sofisticada e a arte de gravar a identidade histórica e a confiança nacional em cada fibra do papel. Dos campos de algodão e das fazendas de linho até instalações de impressão de segurança máxima, cada cédula atravessa dezenas de rigorosas etapas de controle. Este processo garante que, no momento em que a nota alcança as suas mãos, ela seja muito mais do que um simples meio de pagamento.
Ela se torna um fragmento da história, um avanço da tecnologia e um símbolo do poder financeiro.